Isso, isso. Ok. Eu vou fechar. Tá bom. E aí eu compartilho. Cadê minha? Acho que é aqui. Aqui. Vocês estão vendo o meu slide? Sim. Então, a gente está trabalhando o capítulo 18, que é Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos. Na semana passada, a gente iniciou conversando um pouquinho sobre a primeira parábola que tem nele, que é a... E aí a gente falou, né, sobre o que a gente aprendeu com o Evangelho até aqui, porque é muito importante a gente fazer essa retrospectiva, né? A gente já está nesse caminho aí quase no finalzinho do ano, chegando no finalzinho do ano, e chegando também no finalzinho do Evangelho, né? Então, acho que é importante a gente pensar sobre isso, sobre o que a gente aprendeu com o Evangelho até aqui, e trazer isso para nossa vida, né? Para nossa prática mesmo no dia a dia. Então, na semana passada, a gente leu a parábola do festim de núpcias, que é uma parábola que fala sobre um rei que ia fazer uma festa de noivado para o filho e convidou, né, alguns cidadãos e pediu para os servos irem chamar essas pessoas, mas essas pessoas recusaram esse convite. E quando os servos avisaram ao Senhor que essas pessoas tinham recusado o convite, o Senhor então pediu para chamar qualquer pessoa que estivesse na rua, né? E aí várias pessoas foram à festa e quando o rei entra, existiu uma pessoa que não tem a veste nupcial e ele fala então para que os servos atem as mãos e os pés dessas pessoas para lançar ele ao exterior, né, onde haverá prantos e ranger de dentes. E ele termina falando, né, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. E aí a gente tinha começado a pensar, então, sobre os simbolismos dentro dessa história, né? E a festa, a fartura, significa esse reino de Deus, né? Que é sempre próspero, alegre, abundante, que é o nosso verdadeiro lar, e no qual muitas vezes a gente nega, né? Nega estar nessa presença, né? Dessa abundância, e de todas essas coisas boas que inundam o reino de Deus, mas que muitas vezes a gente se recusa a enxergar, né, que o reino de Deus é assim. Então, os convidados somos nós, né? O rei é Deus, né? E os convidados somos nós. E os primeiros convidados, eles negam ao pedido, ao chamado, né, desse Senhor, justamente porque eles tinham coisas para fazer, eles tinham que lavrar o campo, eles tinham afazeres materiais, né? Então, esses convidados, todas as vezes que a gente nega estar nessa presença de Deus, nessa abundância e prosperidade, que a gente nega enxergar as coisas boas que Deus tem a nos oferecer, que a gente se recusa ao amadurecimento espiritual para poder ficar no vício e nos prazeres materiais, a gente nega também a esse convite, né? E por fim, a roupa nupcial, ela representa a veste moral, né? Com qual a gente se encontra, né? E se apresenta para as diferentes pessoas, para os diferentes mundos nos quais a gente convive. Então, essa veste nupcial, muitas vezes a gente associa ela com coisas materiais, né? Então, muitas vezes a gente associa com o trabalho, associa com os nossos hobbies, com os nossos gostos, com a nossa idade, com quem nos criou, porque muitas vezes a gente acha que para se apresentar em algum lugar ou para alguém, nós temos essa necessidade, né, de falar quem nós somos, da onde viemos, o que fazemos, e muitas vezes a gente não sabe,
né? Quem nós somos, da onde viemos, o que fazemos, por que somos assim. Então, é engraçado comparar essa roupa nupcial como a veste moral, sendo que muitas vezes a gente se apresenta com uma roupa muito materialista, né? E expandir isso, né? Expandir essa percepção dessa moral para muito além do que eu acho, né? Porque eu acho que a principal questão que a gente tem dentro desse capítulo, e é uma questão que me veio muito forte, é justamente a questão de quem sou eu, né? Então, quem sou eu? Eu acho que esse capítulo fala muito sobre isso, né? Foi a percepção que eu tive quando peguei ele para estudar. E aí eu queria saber se alguém quer comentar, antes da gente dar continuidade, se alguém quer fazer alguma contribuição. Então, o livro da Não, Joana. Ju, Oi, não, desculpe que eu demorei aqui para pode falar, acionar o Helena. áudio. Não, essa questão aí do quem sou eu acho que ela é fundamental, né, para nossa, para o autoconhecimento, né, para poder fazer essa viagem interior, essa mudança que a gente tanto necessita, essa autoiluminação, começa por aí, né? Quem sou eu, né? Quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, o que, né? Quem sou eu de verdade, né? Não quais são as máscaras que eu uso, é quem sou eu de verdade, né? E eu não sei os demais, assim, mas eu, sinceramente, eu tenho certa dificuldade de dizer quem sou eu, sabe? Eu acho que é uma coisa que a gente começa a associar assim, ah, quem sou eu? Ah, eu sou professora, eu sou mãe, mas não é isso, sabe? E essa eu acho que é a grande alma do negócio. Só queria fazer esse comentário mesmo, tá bom, querida? Mas é bem isso mesmo, Helena. Quando eu peguei esse capítulo para estudar, foi isso que eu senti, sabe? É, tirar essas camadas, essas máscaras, né, nas quais a gente se apoia tanto e tentar entender, assim, a fundo que percepção que eu tenho sobre mim, né? Que percepção que eu tenho sobre o todo, sobre Deus, porque quando ele cita muitos os chamados e poucos os escolhidos, é como se ele falasse pra gente, né? Você é um chamado ou você é um escolhido, sabe? É como se a gente pudesse escolher o tempo todo, e a gente pode, né? A gente pode escolher o tempo todo. Então, quem nós somos, né? E aí a Joana de Ângeles, no livro Em Busca da Verdade, ela coloca que criados simples e ignorantes, na condição de princípio inteligente, desenvolveu-se ao longo das centenas de milhões de anos, atravessando as diversas fases da cristalização, da sensibilidade vegetal, da percepção instintiva animal, até alcançar a consciência e a inteligência humanas, estagiando momentaneamente na experiência virtual que lhes estava predeterminada e que seguirá logrando conquistas mais grandiosas. Então, a gente tem que perceber que o nosso espírito ele já passou por tudo isso, que nós já passamos por tudo isso, né? Nós somos o nosso espírito. Então, nós já passamos por todas essas experiências, né? Nós já tivemos a sensibilidade vegetal, nós já tivemos o instinto animal, nós estamos começando a ter uma consciência e uma percepção inteligente enquanto humanos, né? Seres mais desenvolvidos da cadeia alimentar, vamos colocar assim. E que a gente está passando por uma experiência que ela fala ali que é virtual, né? Então, essa experiência material, ela é como se fosse um joguinho, assim, virtual que a gente joga na internet, de uma experiência que a gente tem que passar, porque a gente precisa entender até onde a gente aprendeu essa moralidade de Deus, né? A gente precisa entender até onde eu realmente me modifiquei, até onde eu realmente consegui compreender e aplicar tudo que me foi passado ao longo de todas as experiências que eu já tive, né? O tanto de bondade que eu tenho dentro de mim, o tanto de bondade que eu estou disposto a oferecer ao outro, né? O quanto eu estou disposto a me doar pelo outro, e a fazer com que o universo funcione da forma que deveria funcionar, né? O universo funcione de acordo com o amor, de acordo com as benesses de Deus, né? Porque a gente sabe que o universo ele é regido por Deus, então ele funciona da forma que ele funciona justamente porque Deus permite. Mas ele poderia ser tão melhor,
né? Se nós fôssemos tão melhores uns com os outros e para conosco mesmo, né? Porque a percepção de quem sou eu, ela bate muito na trave de que o outro é uma extensão de mim. Então, quem sou eu para fazer aquilo com alguém, né? Quem sou eu para pensar tal coisa de tal pessoa? Quem sou eu para julgar alguém? Eu não me conheço, né? Eu não me conheço profundamente. Eu não sei quais são as minhas virtudes, os meus erros, os meus méritos. Não sei, eu não sei, né? Então, eu tenho que tentar descobrir. E aí, quando eu tento descobrir e volto todas as minhas forças e as minhas potências para tentar entender quem sou eu e para tentar entender qual é o caminho que eu quero seguir, eu acho que é aí que a gente para de tentar entender, não entender, mas eu acho que para de tentar transformar o outro, ou julgar o outro, porque tudo nosso, todas as nossas forças estão voltadas para dentro de nós, sabe? A gente está se percebendo, a gente está em um caminho de interno, assim, de olhar para dentro. Então, o exterior não me importa. E aí eu consigo começar a entender que o outro é uma extensão daquilo que eu transmito, sabe? É, acho que cai nisso, né? Alguém quer comentar? Não, é só- Eu quero, estou bem faladeira hoje, te prepara. Pode falar, Helena. Eu acho que foi no Evangelho, aquele gnóstico de Tomé que eu li, que eu achei, eu não tenho bem certeza, tá? Ou foi em algum outro local que fez um comparativo que eu achei bem interessante, nessa questão de que, na origem, no fundo, somos todos iguais, todos, apenas vivendo personagens diferentes, sabe? Eu gostei desse comparativo porque, assim, ó, tipo, tu imagina que dentro de ti tem uma alma, certo? Tem um espírito, né? Do jeito que tu quiser imaginar. Esse espírito está dentro de ti, está dentro de mim, está dentro do Jorge, está dentro da Cris, está dentro de todos, é o mesmo espírito, o mesmo, sabe? Assim, né? Que essa é a tal da centelha, né? Quer dizer, a luz de Deus que brilha em todos nós. Mas nós estamos, cada um interpretando papéis diferentes por necessidades, enfim, né? Como é que a gente diz? Foi programado assim essa nossa encarnação, então a gente está apenas nessa condição. Mas todos nós somos luz, gente, todos viemos do mesmo lugar, né? Somos uma centelha divina, todos temos essa mesma centelha, essa mesma, digamos assim, como se fosse uma célula original, né? Todos são iguais, todos viemos do mesmo local, né? E a gente só difere mesmo que cada um está interpretando um papel, como se fosse um teatro, cada um tem o seu personagem, né? Eu gostei um pouco dessa forma de comparar, assim, sabe? Era isso, amiguinha. E eu acho que isso também bate muito com o que a Joana falou, né? Que a gente está vivendo uma experiência virtual, né? Porque é uma experiência, né? Se a gente parar para pensar, a matéria, a reencarnação, é uma forma de a gente colocar em prática, né? As coisas que a gente aprendeu no mundo espiritual. Então, é uma experiência, né? E acho que bate muito isso com o que tu falou, né? De que nós estamos interpretando papéis diferentes. Porque, claro, cada um tem a sua necessidade de evolução, né? Então, cada um está em um local que deveria estar justamente para sua evolução. Mas é interessante que nem todos enxerguem dessa forma, né? Muitas vezes, e eu acho que a maioria de nós se revolta, né? Com as coisas que nos são dadas, assim. Então, perceber enquanto uma experiência é também dar oportunidade de desenvolver essa experiência para melhor, né? Então, aqui é do Evangelho. E aí ele fala: não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Então, é sobre isso que a gente estava falando, né? Não importa quais são os papéis que a gente assume na matéria. Sempre vai ser uma forma de a gente tentar colocar os ensinamentos de Deus e de Jesus na prática. Sempre vai ser uma forma de automelhoramento, uma experiência para a gente tentar
se conhecer, se entender e melhorar no que a gente precisa melhorar. É para isso que a gente nasceu na família que nasceu, é para isso que a gente cresceu no ambiente que a gente cresceu, é para isso que a gente desenvolve as nossas aptidões, né? Então, não basta a gente estar aqui fazendo isso, né? Desenvolvendo o nosso papel e vivenciando essa experiência. Não basta isso, é necessário que a gente vivencie essa experiência de acordo com o que a gente aprendeu na lei divina, né? Na lei de amor, de justiça, de caridade, e perceber esse universo enquanto essa oportunidade, para que a gente consiga amadurecer isso, né? Amadurecer espiritualmente e desenvolver as percepções que a gente veio para desenvolver. Desenvolver o amor, a caridade, a benevolência, o autoconhecimento, o amor próprio, né? Desenvolver a mansidão, a resignação. Então, tudo isso a gente veio para desenvolver. Alguns mais em algum lado, alguns menos em outro lado, né? Cada um sobre a sua perspectiva, sobre a sua necessidade, mas é necessário que a gente tenha essa perspectiva, né? De que a gente veio aqui para evoluir e que a gente não está aqui a passeio, como falam, né? Então, é necessário que a gente coloque essa túnica nupcial, né? Que a gente perceba que essa moralidade está dentro da gente e que basta a gente desenvolver isso, né? Basta a gente escolher nos vestirmos com essa túnica nupcial, nos vestirmos dessa moralidade. E acho que é isso, né? Porque ele fala ali, né? Não adianta a gente sentar na mesa, né? Ali ao lado do rei, porque nós fomos convidados. Mas não adianta a gente sentar na mesa ao lado do rei, se nós não estamos com a túnica nupcial, porque ele vai mandar a gente embora. E para alguns pode parecer, assim, até um pouco assustador, um pouco violento, falar que, né, ele mandou amarrar as mãos e os pés e jogar ao exterior, onde haverá prantos e ranger de dentes. Mas sabe, se a gente parar para pensar, não existe como a gente ser meio bondoso. Não existe como a gente ser meio resignado. Ou a gente é, ou a gente não é. Ou a gente tem a túnica nupcial, ou a gente tem a moralidade, ou a gente não tem. Não existe como a gente ter meio disso. Isso não existe. E se a gente não tem isso por inteiro, então é claro, a gente vai voltar. A gente vai reencarnar, a gente vai ter que novamente tentar reverter os nossos erros, sabe? Não existe metade do caminho. Não existe metade de uma túnica. Então é necessário que a gente compreenda isso também. Porque a intenção é o que vale. E se a nossa intenção é boa, mesmo com algumas atitudes erradas, a gente ainda consegue desenvolver algo. Mas agora, se a nossa intenção não é boa, se a nossa intenção não tem nenhuma perspectiva de mudança, de melhoramento, e se a nossa intenção é justamente pelo ego e pela vaidade, então daí a gente tem que começar a enxergar que isso não vai nos fazer nada. É como a gente entrar nesse salão cheio de pessoas sem estar vestido com a túnica, sabe? A gente vai voltar, a gente vai ser amarrado e a gente vai ser colocado para fora, porque não tem como a gente ter meio caminho andado disso, sabe? É um caminho muito longo, e claro, né, a gente passa por alguns percalços, mas não existe como a gente ser só meio bondoso. Ou a gente tem a intenção de ser bondoso, ou a gente não tem essa intenção. E é isso que importa, né? Alguém quer comentar? A gente vai entrar em outro trecho do Evangelho agora. Jorge, você está muito quieto? Oi, mas eu estou aqui escutando. Tá tudo bem. Tá maravilhoso. Ju, vai em frente aí. Tá bom. E aí a gente vai entrar, então, agora na... Deixa eu ver qual é o título. A Porta Estreita, né? Que é a segunda parte desse capítulo. E ele fala assim, então. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz. E muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então, Deus nos convida o tempo todo, né? Nós somos aqueles convidados que negam a Deus, mas Ele nos convida o tempo todo.
se a gente nega ele pela matéria, novamente ele vem nos convidar, né? E se a gente aceita o convite e não está com a túnica nupcial, ele pede para a gente retornar, né? Para colocar a túnica nupcial, mas ele não deixa de nos convidar. Então, quando ele fala sobre a porta estreita, ele fala justamente sobre as oportunidades que Deus nos coloca, né? E ele fala quão pequena é a porta da vida. Nós sabemos que Deus, em essência, é a vida, né? É a essência, a vida vem de Deus. Então, não existe como a gente falar que Deus não é vida. Deus é vida, prosperidade, abundância, tudo isso. E quando ele fala quão pequena é a porta da vida, isso significa que quantos são os esforços que a gente precisa fazer para domar os nossos impulsos, para domar o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, para conseguir enxergar isso e realmente adentrar ao reino dos céus. Porque não importa quantas vezes a gente venha na matéria, não importa quantas vezes a gente reencarne, nós normalmente sempre fazemos as mesmas coisas. Nós normalmente estamos vivendo um processo muito rápido na nossa mente de que a gente não consegue nem se perceber. Nós não conseguimos nem parar um segundo para, sabe, para analisar todos os pensamentos que a gente tem durante o dia. Nós estamos sempre correndo, sempre afundados na matéria, sempre trazendo as coisas materiais como mais importantes. Então, quando ele coloca que larga é a porta da perdição, ele fala, olha, vocês já reencarnaram tantas vezes, vocês voltam para cá, para o mundo espiritual, vocês estudam, se sentem preparados, e daí vocês voltam para reencarnar, e aí novamente vocês cometem os mesmos erros. Os mesmos erros. Porque larga é a porta da perdição. A gente se perde muito fácil com tão pouca coisa. Porque nós somos cheios de orgulho, de egoísmo, de vaidade. Nós somos cheios de percepções negativas sobre nós, sobre o outro. Então, quando ele fala que a porta da vida é estreita, significa que a gente precisa fazer o esforço de nos conduzirmos a essa porta, que é estreita justamente porque não existe como a gente passar com o tamanho do nosso orgulho nessa porta, sabe? Não existe como a gente passar. A gente tem tanto orgulho que é como se ele subisse, assim, ó, fizesse uma mala gigante atrás da gente. E não tem como a gente passar por essa porta com essa mala gigante, sabe? Então, é necessário que a gente deixe essas coisas na terra, é necessário que a gente deixe essas coisas no meio do caminho. E quando a gente encontre essa porta estreita, esse caminho apertado que ele fala, a gente se regozije, porque por mais que tenha sido difícil ou trabalhoso passar por aquele caminho, a gente encontrou essa porta. E ele fala no final, né? Quão poucos a encontram. Então, quão poucos têm a oportunidade, e para além da oportunidade, eu acho que a coragem e o despreendimento de começar um processo de autoconhecimento, de autovisualização, de autopercepção, e começam a transformar, né, essas negatividades em coisas positivas, que começam a consolidar a sua vida de acordo com a lei divina, né? Quão poucos são? E aí a gente volta, né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quem nós somos? Nós somos os chamados ou nós somos os escolhidos? Nós somos a pessoa que se perde pela porta larga ou nós somos a pessoa que vai encontrar a porta estreita? Alguém quer comentar? Aqui é Joana, maravilhosa. E aí a Joana complementa, né, o nosso evangelho. Ela fala: em face da sua natureza fragmentada, a agressividade ainda não pode ser controlada. Mesmo depois dos valiosos recursos da educação e da instrução, do conhecimento e da lógica, da identificação de todos os recursos que tornam a vida feliz e aprazível ou a desqualificam na ordem da evolução.
tem havido predominância dos instintos em detrimento da razão, do egoísmo em relação ao altruísmo, da natureza animal em face da natureza espiritual. A fixação no corpo e nas suas reais como falsas necessidades, nele desenvolveu ambições desmedidas, a princípio como básicas para a conservação da vida, mais tarde, porém, como recurso de poder, para gozar, dando vazão à inferioridade moral não superada que o atrela às paixões primitivas. Então, é um baita complemento, né? O quão fragmentado a gente está para a gente não se perceber, né? O quanto a gente permite que essa fragmentação continue. O quanto a gente permite que as nossas sombras, que os nossos instintos tomem conta da nossa razão. E o quanto a gente permite ser guiados por obsessões, por prazeres materiais. O quanto a gente nos permite estar nesse ambiente, sabe? Porque é sempre uma escolha, né? É sempre uma escolha. E por mais que a gente fale que é inteligente, que somos seres desenvolvidos, que, né, utilizamos da inteligência, nós ainda usamos a nossa natureza animal muito além do que a gente percebe. Nós ainda fazemos com que os nossos instintos sejam a maior parte dos nossos sentimentos, sejam a maior parte da nossa razão. E não deixem que a gente utilize a razão, né? Porque eles tomam conta e aí a gente fica à mercê. Então, tudo isso faz com que a gente se perca nessa porta larga, né? Nesse caminho que é tão amplo. E não retorne os nossos olhos para aquele caminho um pouquinho mais estreito no final ali da rua, para encontrar aquela portinha que precisa, né? Porque a gente vê esse campo gigante ao nosso redor, e ao invés de enxergar como oportunidade, a gente enxerga como forma de aliviar os nossos instintos, né? E de poder ser um pouquinho mais animal. E a fixação no corpo e nas suas reais como falsas necessidades, ela fala do materialismo, né? Então, quantas vezes a gente se prende às coisas que a gente acha que são básicas do corpo, como, por exemplo, nossa vestimenta, e resulta em tantas outras coisas, né? Porque a gente começa com o básico da vestimenta e aí a gente começa a perceber que a nossa vestimenta não está na moda, a nossa vestimenta é de tal cor, eu prefiro da outra cor, e aí isso vai gerando uma bola de neve, né? Não só com a roupa, mas com qualquer coisa que seja material, né? Porque a gente começa falando que é uma necessidade. E foi uma necessidade muito tempo atrás. Mas hoje a gente tem o supérfluo do supérfluo e a gente ainda acha que não tem o suficiente. E isso faz com que a gente desenvolva as nossas paixões primitivas, como ela coloca ali, né? Faz com que a gente se ligue novamente ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, e faz com que esses instintos de inveja, de ciúmes, de raiva, de rancor, se fortaleçam dentro da gente, né? Por questões pequenas, que muitas vezes são tão materiais, e, e a gente não sabe impor limites, né? Nós não sabemos como fazer com que a nossa mente seja guiada pela nossa razão. Então, a gente acaba muitas vezes indo para o lado instintivo, e nós nos fragmentamos cada vez mais, né? Alguém quer comentar? Larga é a porta da perdição, porque são numerosas as paixões, e porque o maior número enverda pelo caminho do mal. É estreita a da salvação, porque há grandes esforços sobre si mesmo, é obrigado o homem que a queira transpor para vencer suas más tendências,
coisa a que poucos se resignam. É o complemento da máxima. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Justamente por isso, né? Porque a gente fica se fragmentando e a gente fica se perdendo nos nossos instintos e nunca damos atenção à nossa razão, nunca damos atenção ao nosso espírito. E a gente se perde, né? A gente se perde várias vezes, durante várias encarnações, porque esse esforço que é necessário para encontrar essa porta estreita, esse esforço que é necessário para usar essa túnica nupcial, como ele fala na primeira parábola, é um esforço que a grande maioria das pessoas não está disposta a fazer, né? E aí, nós que estamos aqui, cabe a gente a nos perguntar, será que nós estamos aqui fazendo esse esforço, utilizando o evangelho no nosso dia a dia, ou será que nós estamos aqui como se fosse aquele moço sentado na mesa do rei, sem a túnica nupcial, sem estar fazendo os esforços necessários para que a gente consiga e possa sentar ali, sabe? Porque nós somos chamados o tempo todo. Mas quem escolhe entrar ou não no reino de Deus somos nós. Então, os escolhidos não significa que Deus aponta um dedinho para a gente e fala, você está sendo escolhido. Significa que nós apontamos em direção a Deus, em todos os sentidos da nossa vida, e falamos, eu te escolho. Eu escolho esse caminho. Mas muitas vezes a gente se perde. E Deus continua nos chamando. Porque Ele sabe que às vezes a gente precisa, né, de experiências para conseguir se encontrar novamente. Mas é necessário que a gente se pergunte o tempo todo quem nós somos. Porque é só através do questionamento sobre quem eu sou e o que eu vim fazer aqui que eu vou conseguir perceber a profundidade da minha existência, que eu vou conseguir perceber o motivo de eu estar encarnado. Não para ter dinheiro, não para constituir uma família, não para ter uma casa no campo, não para ter um carro, não para ser assistente social ou qualquer outra profissão, mas para desenvolver o que eu vim desenvolver. Para enxergar o que eu preciso enxergar e para conhecer o que eu preciso conhecer dentro de mim. Então, é necessário que a gente continue se perguntando, será que eu sou chamado? Será que eu sou escolhido? E é muito importante que a gente continue fazendo isso ao longo de todos os dias e todos os segundos. Porque as escolhas que a gente faz ao longo da nossa existência, elas são um amontoado de escolhas pequenas do nosso dia a dia, né? Então, é necessário que isso esteja no nosso dia a dia, esses questionamentos. Alguém quer comentar? Deixa eu trocar o ladinho. E aí a Joana complementa o nosso textinho. Isso ocorreu porque a evolução exterior é mais fácil de ser adquirida em relação à de natureza interior, que impõe vigilância e sacrifícios especiais na área dos sentimentos e da razão. Embora, na atualidade, jactando-se de ser civilizado e educado, não tem conseguido evitar as guerras que promove, utilizando-se dos notáveis descobrimentos que canaliza para o crime e a destruição, vitimado pela mesquinhez e pelos conflitos internos que o esmagam dolorosamente. Essas nefastas ocorrências, porém, são filhas da sua fragmentação interior, das heranças ancestrais, das suas más inclinações. Maravilhoso, né? Então, ela fala justamente sobre isso, né? Sobre o quão é fácil a gente evoluir exteriormente. E, às vezes, a evolução exterior, ela pode ser, claro, tecnológica, né? Materialmente falando, ou ela pode ser uma evolução material de cada pessoa, né? Ah, então a pessoa começou a vida, aí a pessoa comprou uma casa, aí a pessoa comprou um carro, aí a pessoa teve filhos. Isso também é considerado uma evolução, né?
Mas essa evolução exterior, ela é muito fácil, ela é muito visível e ela é muito mais fácil do que uma evolução interior, do que um aprimoramento moral que requer sacrifícios que talvez a gente não esteja dispostos a fazer. Porque requer sacrifícios em áreas que são muito complexas. Porque o prazer é gostoso. E as coisas materiais são gostosas, né? Então a gente se pega pensando, nossa, será que eu vou ter que deixar o meu prazer de lado? Será que eu vou ter que deixar o meu vício de lado para fazer o meu aprimoramento moral? Mas eu não quero. É difícil a gente se separar de coisas que nos fazem bem, mesmo que esse bem seja durante alguns segundos, durante alguns minutos ou durante algumas horas e dias. É difícil para a gente enxergar isso como um malefício ao longo dos anos. E a gente fica se permitindo estar nesse prazer, nessa compensação material. E a gente se perde aí. Porque é muito difícil a gente utilizar a razão, né? E eu vi um vídeo que era muito legal, porque ele falava que felicidade, ela ativa um hormôniozinho, que é o hormônio do prazer. Então, quando a gente ativa algum hormônio do prazer, né? E pode ser por um vício ou pode ser por uma coisa aleatória, a gente aciona esse hormônio da felicidade. E que para uma pessoa que está nesse caminho de autoconhecimento, é necessário que a gente enxergue muito além da felicidade. Porque se a gente cai na história de ser feliz o tempo todo, a gente cai na história do prazer, porque o prazer também gera felicidade. Então é necessário que a gente ative outros sentimentos. É necessário que a gente ative a pacificação, é necessário que a gente ative a serenidade, a mansidão, porque essas são as verdadeiras virtudes que fazem com que a gente encontre paz e calma dentro de nós, sabe? Porque se a gente ficar falando da felicidade, a felicidade, a felicidade, a felicidade a gente encontra aqui, né? Em situações menores, em momentos menores, mas a gente encontra. Não é uma felicidade perfeita, como existe no mundo feliz ou no mundo espiritual, não é. Mas é uma felicidade que ativa, inclusive, o nosso hormônio do prazer, o nosso sentimento prazeroso. Então, quantos de nós nos perdemos porque procuramos a felicidade? Enquanto a gente deveria procurar outras coisas. Serenidade, amor, paz, sabe? Achei muito legal aquele vídeo. Se eu encontrar, eu mando pra gente, lá no grupo. E aí depois ela fala, né, que embora a gente ache que a gente é muito evoluído, muito civilizado e educado, a gente continua utilizando essas coisas que a gente construiu, né, para fazer guerra, para fazer destruição, para se vitimizar, para continuar utilizando isso como forma de machucar o outro, machucar a si. E que isso tudo é filho e fruto da nossa fragmentação interna. De a gente não entender que somos unos, que somos unificados com Deus, e que necessitamos retornar a Ele, que necessitamos escolher Ele, escolher esse caminho. E a gente continua caindo nas más tendências, nas más inclinações que a gente tem, e continuamos errando pelas mesmas coisas durante séculos e milênios, e em reencarnação e reencarnação, continuamos errando das mesmas formas, porque não temos a vontade de ter essa transformação. Não temos a vontade verdadeira. Não observamos internamente e não transformamos internamente. Necessitamos exteriorizar tudo que nós somos. E aí a gente cai novamente na matéria, porque a gente fica tentando provar para o outro que nós somos bons. Tentando provar para o outro que nós temos autoconhecimento. Quando a gente não precisa provar nada para ninguém. Porque Deus sabe tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente. E quando a gente está em um processo de transformação e de autoconhecimento, não é necessário provar
para ninguém. Porque é perceptível, por mais sutil que seja, é perceptível se isso é real. Porque a gente vai se afastando de algumas pessoas, de alguns ambientes, de algumas situações, e nos aproximando de outras. E isso é natural, deve ser natural, não deve ser algo forçado. Porque quando nós estamos nesse trajeto, nesse caminho, as oportunidades de sair de algum malefício e ir para algum lugar que me traga a paz, a serenidade, acontece porque Deus permite. Porque Deus sabe que a gente está pronto para modificar o nosso trajeto. E Ele nos permite isso, nos dando a oportunidade de fazer isso. Mas para isso é necessário que a gente escolha a Deus. Alguém quer comentar? E aqui é do Evangelho de novo. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha sua casa. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu, por estar edificada na rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi sua ruína. Então, tudo que a gente constrói dentro da lei de amor, justiça e caridade, de acordo com as leis divinas, é essa casa que a gente edifica na rocha. Porque tudo que vem do orgulho e do egoísmo é considerado mal. E tudo que vem do orgulho e do egoísmo está tão acelerado que precisa se fazer presente naquele momento, naquele instante, né? Bem impulsivo, assim. E ele é acelerado dessa forma porque ele sabe que ele não é eterno. Ele sabe que ele vai acabar. Ele sabe que uma hora ou outra essa pessoa vai despertar. Pode levar alguns milhares de anos, mas vai acontecer, porque no final todos nós evoluiremos de acordo com a lei divina. Então, quando nós somos essa pessoa insensata que constrói as nossas bases em cima desses malefícios, a gente dá oportunidade para que os ventos, para que as chuvas, para que os rios e tudo mais derrubem as nossas casas, derrubem o que a gente construiu, porque não estava construído em solo fértil, não estava construído em solo rígido o suficiente para crescer e para ficar edificado. E eu ia fazer alguma comparação com a primeira parábola, mas eu esqueci. Acho que é isso. Eu ia fazer alguma comparação com a primeira parábola, mas eu realmente esqueci. Se eu lembrar, eu falo para vocês. Alguém quer comentar? Ô, Ju, Oi. então essa questão da casa ali, dele construir uma casa, né, edificada sobre a rocha, Uhum. me veio à mente, assim, eu não sei se a gente já falou sobre isso em algum momento, mas eu acho que sim, que é a questão, assim, é a nossa casa mental, né? Porque se tu tens uma boa estrutura, se tu tens uma boa, como tu falou, a questão da resignação, a questão do amor, se eu não me deixo abater, se eu construir, se eu me, digamos assim, se eu voltar para dentro de mim mesmo, né, buscar a minha essência e viver de acordo com essa minha essência, eu vou ser uma pessoa forte. E você é uma pessoa tão confiante em Deus que nada que aconteça ao meu redor
nenhuma tempestade vai me desequilibrar. Porque a minha confiança em Deus é tamanha, né, que venha o que vier, eu vou estar firme e forte no propósito, no meu propósito, né? Porque eu vou ter esta luz dentro de mim, eu vou ter esse encontro, eu vou ter essa, como é que a gente diz? Tá me faltando palavras assim. Eu vou ter essa força, né? Essa força que todos nós temos dentro de nós, mas que a gente ignora, na verdade, né? A gente fica dando trela para outras coisas, né? Mas se a gente encontrar tudo isso dentro de nós, vocês, né, a gente já cansou de falar também que tudo isso está em nós, é que nós não encontramos ainda, né? Mas que a hora que a gente encontrar, que isso que vai ser a nossa fortaleza, isso vai ser a rocha sobre a qual a gente vai construir nossas vidas. E venha o que vier, pode cair tudo ao nosso lado, que a gente vai continuar de pé, né? No propósito de Deus, quer dizer, confiando em Deus. Era isso. Muito bom, Helena. Acho que é isso mesmo. E me veio também agora contigo falando sobre foi um vídeo que eu vi faz algum tempo, e ela fala que é difícil a gente enxergar Deus, porque nós vivemos em um mundo dualístico. Nós vivemos onde existe bem e mal, frio e calor, sol e chuva, luz e escuridão. Mas Deus não tem dualidade. Porque Deus é tudo isso. Deus é essa unificação, é a bondade, é o amor, sabe? Então, não existe dualidade para Deus. E aí, como que a gente enxerga algo que não tem contrário? Sabe? Como que a gente consegue perceber Deus se não existe algo que seja o contrário, que seja a dualidade de Deus no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa existência? Então, eu achei muito bacana essa fala dela, porque eu acho que para mim, faz muito sentido. Pode falar, Cris. Não sei porque eu... Essa tua fala agora, eu tô aqui longe, né? Agora vim assistir um pouco, mas me fez pensar numa coisa assim de como a gente vê Deus, né? Porque se nós não temos a capacidade de nos enxergar como uma unidade, a gente costuma projetar a nossa visão íntima para tudo, né? Então, por isso que aí tu fizesse eu pensar agora que por isso que todo mundo, a gente acha que Deus é esse Deus punitivo, que é esse Deus que tem vontade, né? Que quer de um jeito, que quer de outro, porque nós não temos a condição de entender realmente que força é essa, né? De amor, de completude, de unidade, porque nós não vivemos ainda essa experiência, ou vivemos, mas isso está tão soterrado dentro de nós que a gente não tem acesso, né? Então, a gente usa a nossa medida para medir Deus e para medir todo o universo, né? E isso faz com que a gente tenha uma arrogância muito grande, e se a gente for parar para olhar realmente, a gente não sabe de absolutamente nada, porque nós só sabemos esse pouquinho, né? Que é o que a gente consegue se ver, porque esse texto, quando ele diz ali, né? Um eu opõe-se ao outro em termina a luta interior, e é assim que a gente vive. E a gente projeta essa luta em tudo, né? É só olhar para fora, para o mundo. Né? Mas é isso. Só para a gente refletir, né? Que como a gente realmente olha para tudo, inclusive para Deus, com as nossas medidas. Obrigada, amiga. Obrigada, Cris. E a Cris falou aí da ignorância, né? Nesse videozinho ela também fala que a gente é ignorante em tudo, né? Como a Cris falou. E aí, por exemplo, na nossa profissão, né? A gente escolhe uma coisa dentro da imensidão de coisas que a gente tem
Uma coisa a gente escolhe para se aprofundar um pouquinho e não ser ignorante naquilo. Mas em todo o resto, nós somos ignorantes. E aí é muito engraçado, né? Porque a gente para pensar, a gente se considera expert, né? Às vezes na área, principalmente na área profissional, quando existem múltiplas formações, né? Que a gente faz justamente para poder trabalhar com alguma coisa específica e tudo mais, e lá, lá, lá. Então a gente se considera, nossa, eu sou PhD em tal coisa. Mas você só não é ignorante nisso, sabe? Porque em todo o resto você é ignorante. Em todo o resto nós somos ignorantes. Em todo o resto nós ignoramos tudo. Nós não sabemos de nada. Nós escolhemos uma coisinha pequena, que geralmente é associada à matéria, para não sermos ignorantes naquilo. E isso é muito doido, né? Porque é muito real. A quantidade de conhecimento que a gente tem hoje na matéria, assim, a gente não tem como saber de tudo, né? E aí é doido pensar que a gente é ignorante em tudo, mas nós somos. Então, eu vou voltar para o texto, já que a Cris começou a ler, vou terminar. Um eu opõe-se ao outro eu, e interna a luta interior. Um é consciente, vigilante. O outro é inconsciente, adormecido, que desperta, acionado pelo seu oposto. Um se encontra na razão, o outro no sentimento, ou vice-versa. A não vigilância e não saudável administração desse opositor se apresenta como um desvario, que impede o raciocínio lúcido, a presença da razão. Então, é como ela coloca aqui, né? É como se existem duas inteligências dentro da gente. Existem dois eus. Nós somos, na verdade, devem existir muito mais, né? Porque a gente é extremamente fragmentado. Mas é como se a gente quisesse uma hora estar consciente e na outra a gente não quisesse estar consciente. E essa luta interna entre nós mesmos é muitas vezes o que define a nossa vida. É muitas vezes o que faz com que a gente passe durante uma existência inteira sem conseguir compreender exatamente aonde a gente está, ou exatamente quem a gente é, ou, sabe? Que a gente passe uma existência inteira procurando algo e, e a gente não sabe o que que é, porque a gente está em luta interna. Então a gente procura, 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 procura e a gente nunca encontra. Ou então, quando a gente está nesse eu consciente, a gente sabe até onde a gente tem que procurar, ou o que que a gente tem que procurar, ou aonde a gente tem que ir, mas aí a gente pensa assim, ai, será que vale a pena? Porque a gente sempre tem isso, né? De pensar que uma coisa precisa valer a pena para a gente ir, precisa nos recompensar para a gente ir. E muitas vezes a gente permite que o eu que não é vigilante, esse eu que não é saudável, nos guie durante muito tempo da nossa trajetória, justamente porque quando a gente aciona o outro, a gente percebe que o caminho é muito trabalhoso. E a gente considera difícil e às vezes é mais fácil permanecer onde a gente já está, cercado de quem a gente já conhece, cercado do que a gente já sabe, sabe? Não importa qual é o tamanho do sofrimento que a gente passe ali. Às vezes é tão mais fácil permanecer naquele sofrimento do que se transformar, que a gente escolhe dar poder para esse eu invigilante. E aí ela continua, né? Esse ser duplo é constituído, ora como resultado do conhecimento adquirido, de experiência vivenciada, enquanto o outro é de total desconhecimento, permanecendo oculto sempre à espreita. Então, existem coisas que a gente vivenciou e que a gente sabe para onde a gente, né, tem que ir, qual é a resposta, o que que vai acontecer, e o outro a gente não permite que vivencie isso. A gente não permite. E aí ele é
completamente desconhecido pra gente mesmo. Alguém quer comentar? Eu quero, Ju. Isso. No Evangelho Gnóstico de Tomé, ele fala muito disso, né? Na verdade, a interpretação dele é quase toda em cima da... Ele fala que é a centelha, essa centelha divina, e ele diz que a gente tem o... É como se a gente estivesse de costas, né? Para essa centelha. Então, e é assim que a gente vive mesmo, né? E é como ela fala ali, um eu opõe-se ao outro eu, em interna luta interior. Então, ele diz que falta a gente olhar, né? Virar de frente para a gente mesmo. Isso a gente vem falando há tanto tempo, mas ainda é tão difícil. Porque se a gente se observar, eu agora estou um pouco mais, assim, agitada, né? Porque eu voltei a trabalhar, para quem não sabe. E já tinha uma mente bastante acelerada e agora um pouco mais por conta dos compromissos, né? Então, às vezes, eu me deparo com muitos eus durante o dia, né? Aquela irritação querendo tomar conta. Nossa, é muito interessante, assim, porque antes eu vinha numa constância, mas eu acho que esse movimento é benéfico, porque me faz ver que ainda está tudo muito bagunçado dentro de mim, né? Então, porque quando a gente está no marasmo, assim, ai, não, estou bem, estou evoluindo, estou bem evoluído, aí tu vê que não. E é muito bacana. Mas é isso, né? De olhar para si e não dar as costas para si. E ficar nessa luta, né? Nessa oscilação, nessas personalidades que se manifestam cada vez, cada uma num momento, fazendo com que a gente não seja dono da sua casa mental, como a gente tanto fala. Então, eu até quero ver se vou postar lá também no grupo, esse texto, não é um texto, né, é um livro, mas não é grande, eu acho que valeria a pena se todos pudessem, né, ler e de repente a gente até discutir um pouco sobre isso. É isso, Ju. Obrigada. Obrigada, Cris. Isso aconteceu comigo também. Estava no Ceará, acho que foi início desse ano. E aí veio uma menina nova no Ceará e ela começou a fazer palestra, ela começou a ocupar um lugar de ascensão. E isso me incomodou muito, 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 gerou vários incômodos, assim. E um dia eu fui identificar o que era, sabe? Ela me incomodava, mas eu ficava negando o tempo todo que ela me incomodava. É como se eu não quisesse ver que aquilo estava dentro de mim. Tipo assim, eu vou ignorar isso aqui, vou continuar, né? Fingindo que eu gosto da pessoa e tal. E foi muito engraçado, porque a partir do momento que eu admiti que eu senti aquilo ainda, né? Que eu ainda era tudo aquilo que eu estava sentindo, aquela inveja, aquele ciúme, aquele baita orgulho, né, de tentar dominar o local, aquela carência de achar que só seria amada caso estivesse em ascensão e não deixasse outra pessoa ascender também. Quando eu olhei e admiti tudo aquilo, é como se diluísse, assim, sabe? Não é como se não existisse mais, eu sei que existe, mas é como se já não tivesse a ver com ela, porque antes tinha a ver com ela, né? Ela surgia, e aí é um espelho, é claro, mas a pessoa surgia na minha frente, e aí esses sentimentos tomavam conta, assim. E aí eu ficava, nossa, por que eu tô sentindo isso? Por que eu tô sentindo isso? E quando eu admiti que eu tava sentindo, ela chegava e era tipo assim, não, eu sei que eu tenho esse sentimento, mas ele não tem nada a ver com ela. Por que que eu tenho que, sabe? Por que que eu tenho que ficar questionando o trabalho dela ou ficar julgando o trabalho dela, se o sentimento é meu, não tem nada a ver com ela. E aí, quando eu comecei a ter essa percepção, foi muito engraçado, porque automaticamente a gente se aproximou. E hoje a gente é muito amiga, assim. E ela é uma querida, e eu adoro ela. Mas foi muito engraçado, porque quando eu admiti e permiti que ela se aproximasse sem ter essa barreira na frente, foi muito fluido.
a forma que a gente se aproximou, sabe? E foi muito engraçado, porque já não... eu sei que tem, mas já não tem a ver com ela. Então, eu trabalho isso comigo. E ela fica de lado, né? Porque ela tá ali para me mostrar as coisas. Sou muito grata que ela me mostrou. E agora a gente trabalha aqui dentro, né? Mas, enfim. Esse texto da Joana e do gnóstico, do Evangelho Gnóstico de Tomé, que a Cris falou, eles retratam novamente, né? A nossa pergunta lá no início, né? Quem sou eu, então? E tem uma frase que ela fala assim: o que se vê não é tudo, não se deixem cegar pelo que vem. Lembrem-se da essência da questão. Então, se o que eu vejo não é tudo e eu necessito estar na essência, quem eu sou em essência? Sabe? Porque eu posso me apresentar como tudo que eu vejo, como tudo que eu trabalho, como tudo que eu sou filho, como tudo que a minha família é, como tudo que algumas coisas representam para mim, como tudo que eu gosto. Mas qual é a essência de quem eu sou? E aí o Evangelho fala: o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O caminho único que vos está aberto para achar desgraça perante ele é o da prática sincera da lei de amor e de caridade. Então, a essência é a necessidade de praticar a lei divina, a necessidade de evoluir, né? Porque não adianta a gente falar que a gente é o que a gente fez, ou que a gente evoluiu, ou que a gente cresceu, ou que a gente amadureceu, porque a fala, ela não é necessária. E ela é uma forma de tentar fazer com que os outros me vejam de determinada forma. Então, se eu simplesmente fizer, eu já vou ter o reconhecimento por isso. E eu não preciso viver achando que eu tenho que seguir a lei divina porque eu vou ter um reconhecimento. Mas é importante que eu entenda que esse reconhecimento, ele vem principalmente da minha autotransformação e do meu próprio reconhecimento de olhar para trás e ver o quanto eu consegui me transformar, me amadurecer, me desenvolver. Porque no final de tudo, sou eu, comigo mesma e Deus, que também é uma parte de mim. Então, não é necessário que a gente tente dobrar a justiça do Senhor, como ele fala, né? Que a gente tente fazer com que tudo que a gente faça se enquadre na justiça divina, mesmo que não seja, sabe? Que tente usar de astúcia para falar que a gente está usando a justiça divina mesmo quando a gente não está. Ou que a gente está sendo benevolente quando a gente não está. Então, é necessário que a gente faça a justiça divina. E não que a gente fale que faça. Ou que tente se adaptar. Não, que tente adaptar a justiça ao que a gente faz. Nós precisamos nos adaptar ao que Deus pede da gente. E se Ele pede para que a gente seja benevolente, justo, caridoso, amoroso, é isso que a gente precisa ser, em essência. E não só aparentemente. Alguém quer comentar? Muito se pedirá àquele que muito recebeu. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique é certamente culpado. Contudo, além de o evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que o leem,
quantos os que não o compreendem. Resulta daí as próprias palavras de Jesus, que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Então, quantos de nós lemos algo do Evangelho, ou da Bíblia, ou de qualquer outro livro, e não consegue entender de coração o que aquilo quer falar? E não consegue aplicar o que aquilo quer falar? Ou que nem quer ler o que está escrito ali? Quantos de nós temos a oportunidade de conhecer profundamente o Evangelho, como estamos fazendo aqui, e não aplicamos os conceitos do Evangelho no nosso dia a dia? Não conseguimos enxergar a lei divina no nosso dia a dia. E não conseguimos nos resignar aos pedidos de Deus para que a gente possa andar de acordo com a justiça divina e com a lei de Deus. E daí ele continua, ele fala: aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Então, quantos de nós conseguimos entender tudo isso que a gente estuda todos os dias, todas as possibilidades que Deus dá para a gente todos os dias, conseguimos reconhecer os chamados de Deus, conseguimos reconhecer que precisamos mudar, que precisamos nos transformar, que precisamos nos conhecer, e quantos de nós continuamos fazendo as mesmas coisas e caindo nos mesmos erros? E usando desculpas da matéria, usando desculpas de que é muito difícil, ou que a gente tenha esse conhecimento e que esse conhecimento não nos toque profundamente. É necessário novamente que a gente enxergue a essência da questão. Ele não está falando que... Ele não está falando que nós seremos culpados eternamente e que nós ficaremos no fogo do inferno ou algo do tipo. Ele está falando que a gente conhece a verdade. E Jesus fala, a verdade vos libertará. Então, a gente conhece a verdade. E Cristo fala que a verdade vos libertará. Mas a gente escolhe não se libertar. A gente escolhe permanecer na matéria. A gente escolhe permanecer nas coisas prazerosas da matéria. E a gente escolhe permanecer ignorando toda a verdade que a gente já conhece. E aí, quem nos culpa não é Deus, mas a nossa própria consciência. Porque a gente sabe que a gente está aqui aprendendo, estudando, dando aula, trabalhando, para se melhorar, para tentar fazer um desenvolvimento interno e amadurecer espiritualmente. Mas quantos de nós, e claro, gente, eu me incluo nisso, ainda não tem vontade e força e coragem de fazer essa autotransformação, de fazer essa mudança e de olhar de verdade para todo esse orgulho, esse egoísmo e essa vaidade que a gente tem e não considerar que aquilo é, às vezes, um absurdo. Porque é aquilo que nos trava, é aquilo que nos nega estar em prosperidade e de acordo com a lei divina. Porque todo mundo que está em acordo com a lei divina, está em prosperidade, está em abundância. E aí a gente nega essa abundância que Deus nos oferece. Ele fala, né, que o Espiritismo ele veio com essa função de espalhar essa verdade,
E mesmo com o espiritismo, a gente continua escolhendo fazer as mesmas coisas que a gente fazia. A gente continua escolhendo ignorar tudo que a gente conhece, tudo que a gente sabe. E a gente continua sendo egoísta, raivoso, enfim, apegado aos bens materiais, orgulhoso. Porque a gente escolhe ser assim. E aí a Joana comenta embaixo. O bem e o mal, eles têm a mesma origem na psique humana, resultando de experiências ancestrais que foram vividas pelo self. Da mesma forma, a sombra, os antagonismos podem e devem ser enfrentados através de diálogos com os opostos, que elucidam a sua finalidade e os seus agravantes. Então, se o bem e o mal eles têm a mesma origem dentro da nossa psique, e eles são resultados de experiências que a gente já teve, e a gente sabe que existem dois eus, um que vivencia as experiências e o outro que fica no desconhecido. E se a gente continua repetindo as mesmas experiências, qual é o eu que está guiando a nossa mentalidade agora, a nossa psique? Continua sendo esse eu que vivenciou tudo isso. A gente não permite que sejamos guiados por essa centelha divina, que sejamos guiados pelo nosso lado bom, vamos colocar assim, pelo nosso outro eu, por esse eu que a gente sequer conhece. Então, é necessário que a gente conheça também esse outro eu, conheça também esse outro lado e permita que ele também vivencie as experiências. Porque é necessário que esses dois eus dialoguem para que a gente chegue em um consenso dentro da gente mesmo, porque eles estão em luta constante. E aí, quando a gente dialoga e entende um ponto de vista do outro, a gente consegue unificá-los e conseguimos retornar a Deus pela unicidade. Alguém quer comentar? Só um minutinho, vou abrir para olhar. Ô, Ju, Oi. tu pode repetir essa tua última fala, por favor? Olha, eu acho mais fácil pegar no gravado depois, porque não sei, não lembro. Que os dois eus, é isso, né? Que os dois eus estão lutando e que é necessário que eles dialoguem, porque dialogando a gente chega em um consenso e o eu que vivenciou as experiências e o eu desconhecido se unificam. É isso? É isso, né? Não, antes disso, tu falou uma coisa mais interessante, que meu neto me chamou e me tirou a atenção. Antes dessa fala, mas eu assisto depois, tudo bem. Eu realmente não vou lembrar. Alguém lembra? É que é tanta informação que eu não lembro. E aqui é do Evangelho de novo. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhe falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo nada veem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olharei com os vossos olhos e nada vereis. Então, eu acho que ele basicamente fala sobre a nossa ignorância, né?
e sobre a ignorância que a gente escolhe ter. Quando a gente tem esse contato com esse conhecimento, com essa verdade, e continuamos ignorando isso, né? Então, quanto a gente já ouviu, quanto a gente já leu, quanto a gente já estudou, e o quanto a gente continua sem entender, sem compreender, sem colocar no nosso coração e aplicar durante o dia a dia. Quanto a gente sabe e escolhe fazer errado, escolhe não estar de acordo com a lei divina e escolhe ignorar isso. E mesmo falando nas parábolas, mesmo dando histórias cheias de significados, mesmo contando para a gente tudo isso, a gente continua ignorando, a gente continua sendo essas pessoas que nada veem e que nada ouvem ou compreendem, nada entendem, porque não querem, porque não aplicam, porque não colocam no coração. Quantos de nós somos assim? Alguém quer comentar? Ô, Ju, Oi, Cris. encerrou o nosso, são 9 horas, né? Mas só para comentar aqui, né? Porque nesse gnóstico de Tomé também, ele fala disso, né? De quem está preparado. E eu acho que isso é um fator muito importante. Porque, assim, ó, tem uma pessoa agora, a Lígia, se ela assistir gravado, depois ela vai saber que eu estou falando dela. Ela começou com a gente, eu nem a conheço pessoalmente, e ela começou pedindo para assistir as aulas, né, através de uma amiga. Ela assistiu 11 aulas, 11 aulas gravadas lá do começo do Equilíbrio, né? E ela teve um boom, assim, sabe? Uma expansão de consciência, a fala. Então, assim, eu acho que isso, a gente precisa ter esse olhar, porque ter compaixão e compreender que nós não somos melhores, né, do que ninguém, e que essa informação ela está disponível para todo mundo, mas não é todo mundo que está preparado para receber essa informação, entende? Então, isso é uma percepção que a gente precisa ter, é como se nós estivéssemos todos numa estrada, numa grande corrida, uns mais para frente, uns mais para trás, mas todo mundo se movimentando, né? E claro que o quanto mais a gente repetir, o quanto mais a gente for multiplicador dessa verdade, né? No momento essa semente vai florescer, mas não é possível que tenhamos a impaciência, né, de querer que a semente floresça no coração alheio, porque às vezes nem no nosso próprio coração a gente consegue que ela floresça, né, da maneira como deveria. Mas é isso. Eu vou... Quer falar mais alguma coisa, Ju? Não. Como é que ficou? Falta? Sim, pode concluir. A aula eu é ia tua, né? só confirmar o que tu falou, eu acho que é isso mesmo. E eu acho que é justamente por isso que é muitos os chamados e poucos os escolhidos, né? Esse capítulo, assim. Porque é muito legal a gente perceber isso. É verdade. Faltam 3, e aí na semana que vem eu vou estar viajando, mas daí se eu conseguir, eu vejo lá. Tá bom. Jorge? Presente. Quer falar alguma coisa ou quer encerrar para nós? Não sei. Não, você que sabe. Se quiser, eu posso fazer a pré-encerramento, mas não tenho nada a acrescentar. Está tudo maravilhoso. Foi uma aula... Eu já tinha escutado a Ju na quinta-feira do Mediúnico, né? Ela sim. fez uma palestra sobre isso, então, e é muito maravilhoso. Todas as colocações dela, como ela entendeu. Então, está tudo maravilhoso. Parabéns. O pessoal deve ter gostado bastante, né? Lá no Mediúnico. Foi bem interessante. Eu também gostei do spoiler que ela deu da aula de hoje. Então, tá, gente.
Quer fazer o encerramento, Jorge? Ou alguém quer fazer? Se alguém quiser fazer, tudo bem. Se não tiver, eu faço. Não tem problema. É para mim fazer? Acho que sim, não temos nenhum candidato. Então tá bom. Eu sou o candidato. Então vamos lá. Vamos todos pensar em Jesus, vamos todos para o coração. Vamos irradiar uma energia de paz, de tranquilidade, de brandura. Pedir ao Mestre Jesus, essa equipe espiritual que nos acompanha, fluidos de cura, que os nossos corações se enchem dessa paz, dessa harmonia tão necessária para o nosso bem-estar. Estamos agradecidos por todas as bênçãos que recebemos durante a aula, por todos os lares que foram cuidados, pelos nossos perispíritos que foram limpos. Assim, com o coração cheio de gratidão, vamos proferir a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me tenham ofendido. Mas não nos deixe, Senhor, cairmos nas tentações, mas livra-nos de todos os males, que assim seja. Com esta prece, pedimos permissão e damos por encerrado o nosso estudo dessa noite. Graças a Deus. É isso aí, galera. Ju, parabéns. Estava maravilhoso, como sempre. Parabéns, Ju. Obrigada. Boa noite. Boa Viaje, noite. mas volte, viu, Ju? Senão não ficar... Obrigado, gente. Volto. Boa noite. Boa noite. Tchau, Beijo. gente. Um Tchau. abraço.